paz de Deus, bom dia. Irmãos, amigos, vim gravar um vídeo, não sei quem vai realmente assistir esse vídeo. Eu gosto de vez em quando estou inspirado, aproveitar o momento para gravar um vídeo. E o vídeo hoje, irmãos, é sobre um assunto muito bacana que eu observei sobre duas palavras que foi comentado em uma conversa entre a minha esposa e o meu cunhado. Modéstia à parte, eu acho ele muito inteligente, meu cunhado. É uma pessoa que gosto muito dele, domina muitos assuntos. Às vezes vale a pena parar para ouvir ele, né? Uma pessoa autodidata em alguns assuntos. Ele domina bastante. É um camarada pesquisador, um cara que vai a fundo. Como diz o outro, um homem bem viajado. E o que ele quis comentar com a gente, aliás, eu fiz uma capa para esse vídeo, coloquei na capa minha esposa e ele conversando, o assunto foi longo, ele manda mensagem, ela responde, ela manda mensagem, ele responde, quando não é por ligação. E o assunto foi sobre duas palavras, que uma é bem comum, que qualquer pessoa responde o que é, e a outra não é tão comum. Aliás, eu nunca nem vi falar, por isso que me chamou muita atenção essa palavra. E antes de eu iniciarmos esse vídeo, antes de eu falar sobre o assunto, gostaria de deixar claro para os irmãos que toda mensagem que a gente passa aqui, a gente nunca quer mostrar para alguém que nós temos alguma coisa que coloca nós numa posição melhor do que alguém. Como Paulo disse, dos pecadores eu sou o principal, eu digo a mesma coisa. Olha que eu estou bem longe de Paulo. Bem longe do que realmente Paulo representava, né? Paulo escreveu uma boa parte do Evangelho e ele se colocava numa condição e dos pecadores ele era o principal. Então, diante dessas duas palavras, eu estava fazendo uma pesquisa e consegui montar aqui um roteiro para a gente comentar sobre essas duas palavras, simulação e simulacro. Veja bem, simulação é uma palavra comum, simulacro não é. E eu queria aqui rápido, em poucas palavras, sintetizar o assunto, para não ficar tão longo, e mostrar para os irmãos aqui o que é uma pessoa dentro do Evangelho. O que é a simulação, o que é o simulacro dentro do Evangelho, voltado para a nossa vida espiritual. E serve para várias coisas, tá? Essa palavra. E aí você entendendo o significado da palavra, você pode usar essas mesmas palavras para pesquisar outras coisas. É importante hoje, a internet ajuda bastante a gente. Então a gente está aqui e vou postar esses vídeos. Se você achar importante, achar um vídeo legal, você passa para frente, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, não custa nada você se inscrever, porque assim você recebe também as notificações dos novos vídeos que a gente vamos gravando aqui. A gente costuma fazer as reuniões do Evangelho nas terças-feiras, e quando a gente faz a reunião, a gente gosta de depois postar os textos, mas eu vou fazer uma forcinha de gravar os vídeos também, porque numa explicação, quem não entender na explicação, não entender nos textos, entende na explicação, ok? E o que você não entender, pergunta, entra lá nos comentários e faz o comentário. Tal coisa eu não entendi, achei importante isso aqui, mas não ficou tão claro para mim, entendeu? E a gente vai ler os comentários e a gente vai responder, ok, irmãos? Então aqui, sem muitas delongas, vamos ao assunto. O que é simulação e o que é simulacro? Essa é a pergunta. Resposta. Simulação é o ato de fingir algo que não é real. É quando a pessoa mostra uma coisa por fora, mas por dentro é outra. Ficou claro ou não? Mas deixa claro, vamos descer um pouquinho mais a tela, que a gente vai perceber que com muitas falas aqui, você vai juntar argumento e você vai perceber realmente o que é uma pessoa simular uma situação
e não ser verdadeiro com aquilo. É representar uma realidade falsa e criar uma aparência que não corresponde à verdade. Ok? Vamos citar alguns exemplos aqui. Alguém finge ser humilde, mas é orgulhoso. Conhece alguém assim? Alguém finge ser cristão, mas não obedece a Cristo. Entendeu? Finge. Ele faz questão que todo mundo perceba que ele é crente, mas ele não obedece. O adversário, que nós conhecemos muito bem, sabemos quem ele é e qual é a missão dele aqui na Terra, depois que ele foi jogado aqui, ele conhece muito bem a verdade, mas não obedece. É um exemplo bem claro, né? Alguém finge estar bem, mas está destruído por dentro. Sabe aquela pessoa que ele se finge, estou muito bem, mas ele só finge, na verdade? Alguém finge ter amor, mas age com puro interesse. Eu vou fazer alguma coisa por você, mas na verdade eu estou querendo alguma coisa em troca. Vou obedecer mais o meu Deus, vou fazer alguma coisa. Quem sabe ele me abençoa, dá o que eu preciso. Se eu for um filho obediente, ele supre a minha necessidade, prepara o carro que eu quero. Entendeu? Está conseguindo entender? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fala tudo, perfeitamente. Quem vê, acredita 100%. Mateus 15, verso 8. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Está escrito em Mateus, tá? Jesus está condenando simulação espiritual. Aqui é uma condenação, tá? Ele está desaprovando. Vamos lá. Nós falamos de simulação, né? Vamos falar de simulacro. O simulacro é uma cópia da realidade, mas sem essência. Vê se você consegue entender. É algo que parece real. Você olhando assim, parece real. Tem forma real, tem linguagem real, mas não é real. Como se fosse uma flor artificial. É uma imitação vazia. É uma aparência totalmente sem vida e uma sombra da verdade. Mas, na verdade, aquilo não é verdade. Você fala tanto sobre o assunto, com tanta firmeza, que aquilo passa a ser verdade. Mas, na verdade, não é. Um exemplo é uma flor, né? Como eu já disse, uma flor de plástico parece flor, mas não vive, não tem vida. É uma foto de comida. Imagine você olhar para um prato de comida. Você acha que você simplesmente olhar para um prato de comida mata a fome? Não, o prato pode ser bonito. É uma foto de um prato de comida, mas não alimenta. Só de você olhar. É uma fé sem arrependimento. Não é verdadeira. É uma religião totalmente sem conversão, porque conversão é mudança de direção, mudança de comportamento. Um evangelho totalmente sem a cruz, que a cruz tem um grande significado dentro do evangelho. Isso é um simulacro, tá? Parece, tem tudo na aparência, mas na verdade não é aquilo. É importante nós termos base bíblica para tudo, né, irmãos? 2 Timóteo capítulo 3, verso 5. Isso é um simulacro espiritual. Pega a sua Bíblia e leia, acompanhe o que eu estou falando aqui, tá? Vamos mais alguns exemplos. Diferença fundamental entre simulação e simulacro. Olha, presta bem atenção. Simulação é uma atitude. Simulacro é um sistema. Pegou o código? Simulação é fingimento. E o simulacro é uma imitação. Certo? Eu estou imitando, mas na verdade não é aquilo. É pessoal. Simulação é pessoal. E o simulacro é estrutural. É aquilo que eu crio como verdade, mas não é. É mentira, a simulação é mentira, é uma mentira consciente. Essa mentira consciente, eu estou sabendo que eu estou mentindo. E o simulacro
é uma falsidade normalizada, ou seja, aquilo parece tanta verdade que para mim passa a ser verdade, certo? Passa a ser verdade. Eu acredito tanto naquilo que passa a ser verdade, mas é um simulacro. Ator, é uma simulação, ator. Ele faz uma simulação, ele faz um papel lá, né? Agora, o simulacro é o cenário que ele apresenta, certo? Simulação é quando a pessoa finge, e o simulacro é quando a mentira virou um padrão. Ficou claro, irmãos? Eu estou fazendo esse vídeo aqui que eu achei interessante, porque a gente fala muito de evangelho, então a gente vai usar isso. Essas duas palavras aqui me chamam muita atenção. No campo espiritual, como usamos essa tal aplicação? Ir à igreja sem arrependimento. Isso é simulação, tá? Orar sem obediência. Estou orando por orar. Cantar sem entrega. Eu não tenho uma entrega verdadeira. Então eu estou enganando a mim mesmo. Pregar totalmente sem vida. Baseado só no conhecimento intelectual. Isso é uma tamanha hipocrisia. E o simulacro espiritual? É uma igreja que não usa a cruz como fundamento principal do sacrifício, o evangelho sem pecado, graça sem santidade e Cristo sem senhorio, né? Fala que eu amo a Deus, eu estou próximo dele, eu quero muito ele, mas meu coração está longe. Isso é uma religião. E por alguns anos eu fui bem religioso, então eu sei exatamente, irmãos, o que estou falando para os irmãos aqui. E é um sofrimento, porque o evangelho é libertador. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando Samuel foi ungir Davi, ele chegou lá e viu os filhos formosos, bonitos, de aparência. Deus falou para ele assim, ó, nenhum desses. É aquele mancebo ruivo, aquele pequeno que está lá no campo, pastoreando as ovelhas. É ele. Enquanto ele não chegar aqui, ninguém se assenta à mesa. Você entendeu? A escolha foi de Deus. Entendeu? Deus não olha para a aparência. Ele olha realmente para a essência, para aquilo que está no coração. Não adianta eu falar uma coisa e sentir outra. Falar uma coisa e fazer outra. E não estou dizendo que a gente não tem erro. É que a pessoa que não se arrepende, ele simula na presença de todo mundo, mostra que é aquilo, mas na verdade não é. Como vencer a simulação e o simulacro? Vamos lá? Primeiro, arrependimento verdadeiro. Você pode pensar agora aí, quem é uma pessoa que produz um arrependimento verdadeiro? Ele busca, ele chora, ele lamenta, ele faz de tudo para ele não voltar para o passado. E como Deus sempre ajuda quem se esforça, entendeu? Então você pode ter certeza que é uma verdade pura. A pessoa não adianta ela fingir, porque ninguém vê, mas Deus vê tudo, entendeu? Quebrantamento real de coração. Uma pessoa tem um coração quebrantado, uma vida no secreto. O que ela é aqui, ela é na presença de todos. O que ela é quando ninguém está vendo, ela é na presença de todos aqueles que são amigos, são próximos, aqueles que são distantes. Ela faz questão de ser realmente aquilo de coração aberto, certo? Obediência diária. Errei, volta atrás, confessa. Dependência totalmente do Espírito Santo. Essa semana eu estava conversando com uma irmã, posso até falar o nome dela, que ela não vai achar ruim não. Conversando a respeito da obra de Deus, ela é muito dedicada e eu fico muito feliz de ver o crescimento e desempenho dela. É uma Áudria, aqui do Mirandola. E ela falou, olha, eu descobri que o segredo de se aproximar de Deus é
eu deixar todos perceber, inclusive eu, que eu sou totalmente dependente dele. Tudo que manifesta de mim que é bom, vem dele, não vem de mim. Isso, quando a gente tem essa percepção, irmão, é muito importante. Olha só, olha o que o João deixou escrito aqui, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes uma verdade ela dói, pega no calo, mas é muito importante nós observarmos a verdade. Simulação. É mais um esclarecimento aqui para nós entender o que é simulação. Simulação é fingir ser o que não é. E um simulacro é parecer ser real sem ser. Ficou claro? Deus quer realidade e não teatro. Deus quer vida e não aparência. Deus quer verdade e não máscara. Trazendo para os nossos dias. Uma pessoa bem-sucedida, você olha para ele, ele não faz questão de mostrar. Mas todo mundo percebe. Quando uma pessoa quer mostrar que é bem-sucedido, a energia dele, o comportamento dele também não condiz. Compreende? Vamos aqui. E ainda, falando de simulação, só para poder acrescentar, vida sem vista, viver para ser vista. Isso é simulação. Pensa no que os outros vão achar. Calcula suas ações, esconde suas verdades. Isso é uma simulação, tá? Um simulador, ele é um ator, né? Na verdade. Ele tenta fazer... Ela não vive, ela representa. Na verdade, ela não vive a graça, ela não vive a vida cristã. Porque viver a vida cristã não é você viver sem errar. É você fazer tudo o que tem que ser feito apesar do erro. O que aconteceu com Davi? E o que aconteceu com Saul? Davi confessou. Ele falou assim, só contra ti pequei. Por isso que ele é segundo o coração de Deus. Ele teve sinceridade. Não tira de mim a tua graça. Certo? Saul fez questão do trono. Davi fez questão da graça. Um pecado, ele tem as consequências. Tem o perdão, como Deus perdoou Davi, mas e ele é justo. E ele justifica aquele que confessa. Só que tem consequência. Entendeu? Então, uma pessoa que ele costuma simular, ele simula. Tudo ele faz questão de simular, fazer questão de sentar nas primeiras cadeiras, mostrar muitas vezes uma coisa que não é real. Vamos lá. Um exemplo de santidade, por exemplo. Eu trouxe alguns exemplos de santidade aqui. Exemplo de santidade. Ó, ele fala glória a Deus o tempo todo. Faz questão de glória a Deus, aleluia. Essa é uma demonstração, tá? É uma simulação de uma santidade. Usa a linguagem evangélica o tempo todo. Imposta a voz. Posta versículo, faz questão de postar. Agora, o que conta é a intenção. Participa de tudo. Não é uma pessoa que ele fica isolado, não, ele participa de tudo. Mas no secreto, vive no pecado. O que é viver no pecado? É aquela pessoa que não tem consciência que ele tem que pedir perdão. Ele tenta se justificar dizendo assim, Senhor, Deus sabe que eu sou fraco. Deus sabe que eu sou carne. Ele não confessa, eu pequei. Senhor, eu mereço a cruz. Eu mereço ser punido. A tua misericórdia, eu conheço que tu é misericordioso, mas eu mereço ser punido. Eu pequei. Eu errei. Não ora. E não ora. Pessoa que ora muito, ele se aproxima de Deus. Então essas coisas para ele vai ficando tudo esclarecida. Não luta contra a carne. Ele não faz questão de provar que ele está certo em tudo. Não se arrepende. Isso não passa de um teatro, uma hipocrisia. E ele mesmo disse, o Senhor Jesus mesmo disse, ai de vós hipócrita fariseu, e mostra ser e não é.
mostra, faz questão que todo mundo te veja, reconheça o que está em você. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, mas na verdade, no fundo não é. Porque se você fala mal de uma pessoa, você faz alguma coisa que você peca contra esse princípio, primeiro, você fala qualquer coisa de uma pessoa que não está ali para se defender, certo? O erro é grave, porque você está falando de uma pessoa sem ela estar ali. Você está agindo de falsidade, certo? Então tem que ser sincero. Seja verdadeiro. Se tiver de falar, fala para a pessoa. E outra, não é porque você vai falar para ele também que você vai falar de qualquer jeito, entendeu? Cristão tem comportamento cristão. Essa é a grande verdade. Não é santo porque não comete pecado. É santo porque é separado por Deus. Todas as vezes que erra, Deus faz com ele que nem fez com Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes e ele ficou triste, angustiado. Por que ele ficou angustiado? Porque, meu Deus do céu, eu percebi agora que ele me perguntou 3 vezes porque eu neguei ele 3 vezes. Deus perdoou ele. Não perdoou? Olha o que aconteceu com Judas. Judas não foi sincero, ele foi se matar lá, né? Perdeu tudo, jogou tudo no lixo. Tendo a oportunidade, né? Isso é a simulação de pessoa humilde. Percebeu? Mas por dentro, quer ser aplaudido, gosta de status, gosta de poder. Humildade, aquela falsa humildade. Você canta lindo, hein, irmão? Meu Deus, que dom maravilhoso. Não, irmão, não canto não. Que dom maravilhoso. Não, irmão, de jeito nenhum. Não, irmãos. Se irmãos estão vendo alguma coisa de mim, glória a Deus por tudo, porque sem Deus eu não chegaria em lugar nenhum. Falar que não tem aquilo que está todo mundo vendo, irmão. Isso é uma falsa humildade. Está todo mundo vendo. O dom está ali, Deus fez. Não se apresenta, não se coloca na frente do dom. Mas se o dom existe, alguém comentou, irmão, graças a Deus, né? Deus é bom, Deus é poderoso. Foi Ele que fez tudo isso. Tudo é para a glória e honra do seu nome. Vamos uma simulação do arrependimento. Ó, uma pessoa que chora. É uma simulação ainda, tá? A pessoa que chora, pede desculpa, promete que vai mudar, promete 1001 vez. Vou mudar. Tenho certeza que agora eu vou mudar. Eu vou fazer certinho agora. Mas não faz. Não rompe com o pecado. Não muda a rotina. Faz questão de contar uma mentirinha do gasto. Não corta a amizade tóxica. Percebe que aquilo está te fazendo mal, mas você não corta. O arrependimento é falso. É só na hora. Só no momento. É como se fosse assim, ó. Imagine. Na palavra tem esse exemplo. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 22. Uma porca que ela é suja. Ela pega, você pega ela, vai lá, esfrega ela, limpa, deixa ela bem limpinha. Solta ela para você ver para onde ela vai de novo. Ela volta lá pro lamaçal. Entendeu? E as pessoas que simulam amor? Abraça, sabe aquele abraço? Mas um punhal atrás, fala bonito, promete lealdade, promete 1001 coisa, mas dentro do coração não é nada daquilo. Trai, fala mal, age com interesse. O amor, na vida dela, não passa de uma cena. E é só para aquele momento também. Virou as costas, pelo amor de Deus, se eu puder eu fujo daquela irmã. Se eu puder eu fujo daquela pessoa. Você entendeu? Não tem vida no decreto, não jejua, não se examina. É um poder, mas totalmente sem paz. Essa é uma simulação espiritual. Essa pessoa, ele faz questão de pregar, prega forte, dá uns glória forte, ele, em vez de chamar atenção para Cristo, ele chama atenção para ele, prega forte, ora alto, faz questão, profetiza, faz questão de pular, bater. Irmãos, eu fiz isso também muito. Então eu sei exatamente que é assim. Faço muita questão de mostrar que eu sou o centro. E Deus sai do centro.
Vamos ver aqui. Simulação profunda quando há falsidade de sistema. Simulação não é uma pessoa, é um ambiente. Entendeu? É quando a mentira virou normal. Aquilo passou a ser normal, passou a fazer parte da essência da pessoa. A aparência virou padrão e a superfície substitui a verdade. Ninguém mais percebe que é falso. Todo mundo acha normal. É uma coisa tão normal. Por eu ser uma pessoa que estou entre a liderança, tudo sai de mim primeiro, a minha palavra é a palavra final, então passou a ser normal. Então aquilo ali é 100% verdade, mas às vezes não é. Você vai buscar a base bíblica, não tem. Vamos lá? Simulacro na igreja. Olha só, irmão. Simulacro na igreja. Aquela pessoa que faz questão que a igreja está sempre cheia. Certo? Tem um lado bom e tem um lado ruim nessa situação. Primeiro, tempo lotado, som perfeito, porque tem que ser um som que tem que captar os ouvidos das pessoas, não pode distorcer. Luz no telão. O marketing é muito forte. E fala muita frase motivacional. A motivação da carne é o seguinte: você vai ganhar muito dinheiro, isso vai acontecer. Tem muitas coisas que eu aprendi lendo livros que hoje eu discordo completamente. Entendeu? Frases motivacionais. Totalmente sem arrependimento. Sem disciplina, sem a cruz, sem confronto do pecado. E se falar do meu pecado, vou achar que você está me apontando, vou falar do seu também. A casa de um cristão, de uma pessoa que usa o simulacro, é um show. E faz questão de sempre ter show, chamar atenção. Estão conseguindo entender, irmãos? Tá claro? E o simulacro no evangelho, como é que funciona? Deus quer te fazer rico. Você acha que todo mundo nasceu para ser rico? Todo mundo pode ter dinheiro? Todo mundo vai ter dinheiro? Todo mundo pode, mas todo mundo vai ter? Entendeu? Deus só quer ver feliz. Nunca vai acontecer um contratempo com você, nunca. Sempre vai dar certo. Irmão, vai dar certo, tudo vai dar certo. E a pessoa fala isso, vai dar tudo certo. E às vezes não. Você é surpreso com alguma coisa. Não fala do pecado. Nunca. Nunca se trata dessa palavra. Mas fala do que é bom. Faz questão de levantar o ânimo de todo mundo. Mas nunca faz questão de mostrar as consequências do mal quando a gente pratica o mal. Não fala do juízo, que na Bíblia tem. Não fala de santidade, que sem a santidade ninguém verá Deus. Não fala da morte, de morte. O evangelho é totalmente adulterado. Porque faz questão de falar de uma coisa, fala do Deus bom, mas não fala do Deus justo, do fogo devorador. Você tem que pregar a palavra nu e cru, abertamente para todo mundo. O que é. Então não tem que esconder. Simulacro no relacionamento. Casamento no Instagram. Conhece alguém assim? Mostra tudo lá. Faço questão de mostrar que tá correndo mil maravilhas. Nas minhas viagens. Nada contra quem faz isso, viu, irmãos? Eu só estou falando que isso aqui é a resposta de uma palavra, tá? Simulacro no relacionamento. Porto Feliz. Onde eu estou, faço questão que todo mundo perceba que eu estou feliz. Quando você percebe, quando acontece de chegar uma notícia, nossa, aquele casal, meu Deus do céu, aquele casal parecia que vivia tão bem e separou, mas na verdade já estava separado há muitos anos. Ele só estava mostrando que estava tudo bem. Fazia questão de ficar mostrando as fotos, postando. Mas em casa, frieza, como é que é? Dentro de casa, na realidade, ele é frio. É brigas constantes, traição constante. Não tem nem assunto para falar, é um silêncio total. Agora, eu faço questão de, tendo a oportunidade, eu gosto de colocar minha família no palco, mostrar que minha vida e a minha família, eu e minha família servimos ao Senhor. Faz tudo para mostrar que
minha família é perfeita. Deus fez tudo para mim e aqui na minha casa corre mil maravilhas. Como não existisse nenhum problema. E o casamento fosse totalmente perfeito. Não tivesse nenhum desencontro. Simulacro de felicidade. Presta bem atenção. Depois você estuda com carinho. Se aprofunda mais no assunto. É um assunto muito importante. Sorriso nas redes. Sabe aquele sorriso que mostra para todo mundo? Já viu? Um tal de sorriso amarelo que todo mundo fala? Sorriso amarelo? Viagens, status. Mas a depressão está comendo solto. Dentro dele, na verdade, tem um vazio constante. Vive ansioso, mas não alcança. Alegria plástica, aquilo que realmente não é verdade. Se tem uma alegria que não é verdadeira, aquela que você tenta mostrar para as pessoas, mas depois as pessoas saem de perto, meu Deus do céu. Eu fiz tanta força hoje para mostrar que estava bem, mas para mim nada bem. Não é que também chega uma pessoa na tua casa e vai ficar mostrando, eu estou mal. E não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você ficar tentando mostrar para as pessoas que na tua vida a tristeza nunca passa por você. Você está totalmente imune a essas coisas. E não, nós não estamos imunes ao pecado totalmente. A imunição que vai fazer você ficando imune do pecado é você estar próximo de Deus. É se arrepender sempre, é confessar seu pecado, é você ler as escrituras, é você orar muito, é você buscar fazer novas amizades, é você não fazer acepção de pessoa, saber que nós não somos melhor que ninguém, entendeu? Quando a simulação e o simulacro dominam, a alma adormece, quando a simulação e o simulacro trabalham juntos. A consciência para de doer, quer dizer, não faz mais efeito. Errou, mas não sente mais nada. A consciência está totalmente cauterizada. Engana uma pessoa, mas ninguém está vendo mesmo, né? A consciência já não dói mais. O pecado para de pesar, não pesa mais. Doeu em você, Cristo está em ação. Não doeu em você, você não conheceu, não sabe do sacrifício que Cristo fez por você. Você não considera e você está com a vida totalmente entregue às coisas perdidas dessa vida. Isso é morte espiritual, na certa. Porque morte espiritual é a constância, você não morre de uma vez. Uma pessoa que fuma todos os dias, ele não prejudica o pulmão dele uma única vez. Ele vai sacrificando o pulmão dele aos poucos. Uma pessoa que bebe, ele vai a vida inteira, ele vai fazendo o fígado sofrer. Chega um momento que não vai mais funcionar. Imagine você pegar um automóvel que você tem, que te leva para todos os lados, venceu o óleo, você não troca. E ele não apresenta barulho não, porque um carro é novinho, né? Vai andando. E o óleo vai perdendo a viscosidade e as peças vão deteriorando. Vai chegar uma hora que ele vai travar. Porque no fundo do motor vira uma borra. O que era óleo desce tudo para o fundo. E o motor fica totalmente sem viscosidade. Estou comparando para você entender, tá? Assim é a vida espiritual. O óleo na engrenagem é você ler um assunto, aprender, fazer exercício daquilo, não aceitar o mal em você, isso é morte espiritual. Quando a simulação e o simulacro funcionam, quando a alma adormece totalmente e perde totalmente a sensibilidade. Tem nome de que vive, mas está morto. Você olhando para a pessoa, fala, nossa, aquela pessoa morreu? Na carne, quando a pessoa morre, a gente sabe que enterra. Espiritualmente falando, quando a pessoa vai morrendo, vai perdendo a consciência, a conexão com Deus, você não percebe. Porque é uma coisa invisível, é entre ele e Deus, não percebe. Certo? Vamos lá. Responda diante de Deus agora.
Algumas perguntas. São 1, 2, 3, 4, 5 perguntas de reflexão. Eu sou o mesmo no secreto? Um segundo de atenção. Eu obedeço quando ninguém vê? Eu me arrependo ou só me culpo? Eu busco a Deus ou busco o palco? Eu preciso ser visto por alguém. Alguém precisa reconhecer. Eu tenho um dom lindo, maravilhoso. Alguém precisa ver. Eu amo a verdade ou a imagem? São reflexões. Examinai a vós mesmo nesse momento aqui agora. Lê lá onde está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. Examina você mesmo. E para concluir, Deus não salva personagem, Deus não habita em teatro, Deus não opera em fachada, saiba disso, Deus não unge máscara, Deus opera em coração quebrantado. Ao coração quebrantado é o que Deus usou da boca de Davi, porque Davi também não tinha nada que era bom, certo? Era Deus nele, ele era segundo o coração de Deus. Só contra ti pequei, eu errei. Eu mereço a cruz. Eu mereço ser crucificado no teu lugar. Reconheça isso. Então, coração quebrantado. Salmo 51, verso 17. Leia aí e você vai entender o que estou falando. E você vai perceber que realmente não vale a pena a gente ter uma vida dissimulada. Uma vida que muitas das vezes mostra uma coisa e a outra. Ou acreditar em coisa que não existe, né? Na verdade, aquilo se tornar verdadeiro para você, de tanto que você acredita, se torna verdadeiro, mas na verdade não é. É um simulacro. Não é verdade aquilo. Mas você focou tanto naquilo, alguém falou tanto, com tanta certeza que aquilo passou a ser uma verdade para você. E na verdade, aquilo não tem fundamento. Entendeu? O que nós sabemos, a única coisa que nós sabemos aqui nessa vida é que não termina aqui, né? Isso para quem tem fé, para quem creu, para quem Deus realmente abriu o entendimento e fez ele entender. Tem pessoas, porque o crer é um dom de Deus. Então, não me faz o melhor do que ninguém porque eu criei, porque eu enxerguei, porque eu entendi, porque eu compreendi. Porque essa compreensão do Evangelho vem de Deus. Você pode passar a vida inteira falando de Deus e o coração está longe dele, nas suas atitudes. Ou conheço muito pouco da Bíblia, mas tenho um coração quebrantado. O fruto do Espírito aparece em mim. O fruto do Espírito e as suas 9 características aparecem em mim, que nós falamos a semana passada. Aliás, eu vou gravar um vídeo depois falando, esclarecendo essa parte que nós fizemos a reunião de terça-feira agora. Ok, irmãos? Deus abençoe. Eu espero ter sido claro. Se eu não fui claro, irmãos, por favor, comenta, faça um comentário aí, entra nos comentários, faça um comentário, faça pergunta, não solicita, porque a nossa intenção aqui é pura, passar para as pessoas o que nós aprendemos de bom dentro do Evangelho e também aprender, né, irmãos? Porque tudo que eu venho aqui pregar para os irmãos é porque me chamou minha atenção. Não significa que eu estou 100% dentro, certo? Algumas coisas, algumas rebarbas tem em mim e eu quero tirar. Deus, pela sua misericórdia, Ele vai nos limpar. Ele é o próprio sabão do lavandeiro. Então Ele vai nos limpando, dando condições para nós deixar de mão os maus costumes, né? Esse vídeo aqui eu gravei baseado na conversa da minha esposa e meu cunhado. E eu creio que eles vão assistir, vão ver o vídeo. E é isso. Termino por aqui. Espero que os irmãos consigam compreender. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo dia de paz, de alegria. Que a graça de Jesus Cristo esteja sempre com todos nós. Amém.